Amém, irmãos? Continuando então eu quero encerrar hoje. Comecei a falar 2 semanas atrás a respeito de evangelismo. Vocês estão me escutando bem? Amém? Eu gostaria que você já abrisse na sua Bíblia comigo o livro de Mateus, no capítulo 28. Amém? Mateus 28. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 28. Primeira mensagem, irmãos, eu falei a respeito de motivações corretas e incorretas quando nós fazemos missão. Tendo em mente que é uma ordem do nosso Senhor. Amém? E se nós queremos usufruir da salvação que vem de Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos obedecê-lo. Amém? Que Ele é o nosso Senhor. E para qualquer coisa na vida, irmãos, inclusive o evangelismo, há motivações corretas. E elas precisam vencer as motivações incorretas. Amém? A primeira mensagem foi essa. A segunda, na semana passada, eu falei a respeito, basicamente, é claro, né, irmãos, de forma prática, de como fazer, de como ir, de como avançar, de como pregar, de como lançar a semente, de como fazer o discipulado. É um assunto que dá pano para manga, é claro, mas com o tempo que nós temos aqui, a intenção é ser prático. Amém? E hoje eu quero falar a respeito, irmãos, até quero que você vire por mão do seu lado e repita assim comigo, pergunte assim para ele, mas e se for difícil pregar? Amém? Mas e se for difícil, irmãos? Porque muitas vezes quando nós falamos de pregar o evangelho, de fazer missão, de pregar a palavra, muitas vezes o que o crente responde na grande maioria das igrejas, irmãos, é, mas e se for difícil? E se for complicado? E se eu não conseguir? Né? Muitas vezes esta argumentação, irmão, está baseada em duas coisas. Primeiramente, na nossa falta de capacitação. E é claro, irmãos, que por nós mesmos nós não temos essa capacidade. Né? Mas, muitas vezes o que nos falta é o entendimento de que é o Espírito Santo que nos capacita. Amém? É o Espírito Santo que capacita, irmãos, para que a gente possa operar esta obra, não falando de nós mesmos, mas falando com a autoridade que há no nome de Jesus. Amém? E muitas vezes o que acontece, irmãos, também essa dificuldade vem de que nós pensamos muitas vezes, irmãos, que a gente precisa encarar de peito aberto o evangelismo e a pregação do evangelho sozinhos. Isso não é verdade. Não é verdade, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo enviou discípulos em comunhão, em unidade. Amém? Ele os enviou para pregar o evangelho, para criar uma igreja que nasceu do seu nome. Amém? Em comunhão, em unidade. Mas tem uma unidade ainda maior e superior, irmãos, que é a nossa unidade com Deus. Amém? Ele está conosco, assim como Ele está nos capacitando, irmãos. Ele vai à sua frente pregar o evangelho. Ele vai à sua frente te capacitar. Ele vai à sua frente criar situações. Amém? Te dar livramentos muitas vezes. Uma coisa que acontece muito, irmãos, é que nós temos muitas vezes medo de pregar. Por causa que muitas pessoas não recebem o evangelho de forma receptiva. Né? Muitas pessoas não querem ouvir. Acham um assunto chato, ou se sentem incomodadas, ou se sentem até violadas na sua liberdade. Né? Então, muitas vezes, pregar o evangelho não é algo receptivo, irmãos. Porque eu sou de uma geração, irmãos, que as pessoas tinham medo de dizer que é crente. Medo não, vergonha. Né? Vergonha de usar uma Bíblia. Né? Vergonha de dizer na escola que, eu sou crente. Eu sou evangélico, eu vou na igreja. Né? Por quê, irmãos? Porque as pessoas normalmente não são receptivas ao evangelho. Por mais que a gente viva num país cristão e que a grande maioria é cristã praticante, cristã não praticante, mas, por mais que haja muito respeito ao cristianismo, irmãos, a maioria das pessoas não leva a sério. Né? Então, muitas vezes pregar o evangelho é um ambiente hostil. Assim como tem pessoas que são receptivas, a grande maioria não recebe com alegria. Faz parte. Por isso que o título da mensagem hoje eu encerro, mas e se for difícil? Então nós vamos analisar, irmãos, o chamado de Jesus, que nós chamamos de a grande comissão. Leia comigo Mateus 28. Amém? Eu pedi para vocês abrirem, não abri aqui, né, irmãos? Pregador de primeira viagem. Mateus 28, a gente vai ler o verso 18 e 19, irmãos. Se eu conseguir achar. Amém?
28, 18 e 19. Ele diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leia o verso 20 também. Ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Mas e se for difícil, irmãos? Primeiramente, que você tem que ter em mente, irmãos, na sua cabeça, de que qualquer coisa que vale a pena realmente nesta vida, irmãos, é complicado, é difícil. Quando você está em busca de algo que realmente vale a pena, ou está em busca de fazer algo que realmente vale a pena, você pode ter certeza, irmãos, que você vai encontrar dificuldades. Amém? Isso nas coisas naturais da vida, especialmente nas coisas espirituais. Como eu disse, nós somos chamados e enviados a um mundo que é hostil à mensagem, irmãos. Amém? Por mais que hoje em dia se pregue muito que o evangelho é paz e amor, quase que um evangelho hippie, irmãos. Né? De paz e amor, o Woodstock, aquela coisa bem, todo mundo de branco e feliz e alegre, um evangelho meio maconheiro. O evangelho não é só isso, irmãos. O evangelho, você sabe muito bem, eu tenho repetido aqui nas quintas-feiras para você, o evangelho também é sentença. Amém? O evangelho é amor, é a graça, é a misericórdia de Deus para salvar o pecador, mas ele também é uma sentença àqueles que rejeitam a mensagem. Então, obviamente, pregar não é fácil, irmãos, porque você vai ter que pregar a pessoas que não querem ouvir aquilo que você quer pregar. Elas querem ouvir coisas boas de si mesmas e não que são pecadores. Isso as torna pessoas que não vão receber a mensagem de forma alegre. Nós também já fomos assim. Uns mais, outros menos. Amém? Amém, irmãos? Não é fácil ouvir coisas ao nosso respeito que a palavra diz. Por isso que é hostil muitas vezes. Mas eu quero com calma, então, irmãos, pegar essas frases de Jesus, essas pequenas frases. Quero que você leia de novo o verso 18 comigo, deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos pegar as frases de Jesus, irmãos, eu quero que você entenda o que ele está dizendo. Primeira coisa que ele diz: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão. Amém? O que ele diz, irmãos? Que a autoridade pertence a ele. Toda a autoridade no céu e na terra. Preste atenção aqui. Toda a autoridade no céu e na terra. Depois que ele diz isso, ele diz: vai. Amém? Você está entendendo isso, irmãos? Ou seja, então antes de ordenar ir, irmãos, antes de que você vá cumprir a missão, cumprir o chamado, você precisa entender uma coisa: Jesus Cristo nos deu autoridade. Amém? Nos deu autoridade, irmãos. Por quê? Porque ele recebeu a autoridade de Deus. Ele está dizendo: eu recebi a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão. Portanto, façam o que eu estou mandando. Amém? Eu sempre digo aqui para vocês, e vou repetir de novo, irmãos, o principal interessado em espalhar a mensagem é o Senhor Deus. Amém? Jesus Cristo aqui, irmãos, ele está nos convocando para uma missão que já está decretada a vitória. Independente das dificuldades, independente das perseguições, independente se for hostil ou não pregar, se for difícil ou não pregar, nós precisamos entender uma coisa, irmãos: nós já somos vitoriosos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Pense, irmão, será que o Senhor Jesus nos concederia a autoridade para fazer algo que não fosse realmente importante? Será que ele diria: vocês podem ir porque eu estou com autoridade, eu tenho autoridade para enviar vocês? Será que se ele não tivesse essa autoridade, irmão, será que isso não fosse algo realmente importante? Será que ele nos pediria? Será que ele nos mandaria? Nós estamos vendo que desde o início, irmãos, que salvar as pessoas através do Evangelho é o propósito de Deus. É um desejo de Deus salvar, irmãos. Ele está interessado, por isso que Jesus está nos enviando a fazer algo, a uma missão que já foi garantido vitória.
Amém? Vitória, pregar o Evangelho, nós entregaríamos os frutos, como falamos aqui nas quintas-feiras. Amém? Jesus nos enviou a pregar o Evangelho, irmãos, e nós com certeza daremos os frutos. Apenas precisa haver em nós disposição, entrega e obediência. Amém? O que eu quero dizer com isso, irmão? Se ele está dizendo que toda autoridade foi concedida nos céus e na terra, ao nome de Jesus, ele está nos enviando. Você pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Não há dificuldade que você não possa transpor ao pregar o Evangelho. Até mesmo, quem sabe, a sua incapacidade. Amém? Porque Jesus Cristo chamou pessoas comuns, irmãos. Pessoas comuns, como eu e você. Amém? Os apóstolos, eles não eram letrados, irmãos. Eles não tinham tanto conhecimento, tanta sabedoria, mas eles tinham o interesse de cumprir uma ordem. E o entendimento de que o Espírito Santo garantiria o sucesso da missão, como garantiu você está aqui nesta noite. Você está entendendo isso, irmãos? Leia o resto da frase comigo no capítulo 20. Desculpa. No verso 20, desculpa, irmãos. Ele diz assim, na parte B do versículo: lembrem-se disto, estou sempre com vocês, ou estarei com vocês até a consumação, ou seja, até o fim dos tempos. Amém? Ele estaria conosco até quando, irmãos? Até o fim dos tempos. Amém? Você crê nisso de todo o seu coração, irmãos? O Senhor está conosco. Inclusive para pregar. Esse estar conosco aqui, irmãos, não é simplesmente nas questões da vida, nas questões materiais, não é simplesmente no que diz respeito a nós, mas também para a pregação do Evangelho. Nós teremos sucesso, irmãos, nesta missão, porque o Senhor está conosco. Ele nos deu poder, nos deu autoridade, mas ainda assim Ele está indo à nossa frente. Amém? Lembrem-se disso, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Muitas vezes é tentar sem Deus. É tentar fazer algo sem estar com o Senhor. Muitas vezes o nosso problema, irmãos, é tentar pregar o Evangelho sem ter o entendimento de que o Senhor está conosco. Tentar fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Sabe o que isso me lembra, irmãos? Adão e Eva. Adão e Eva tentaram viver sem Deus. Eles tentaram seguir o seu próprio caminho. E você sabe no que deu. Quando nós, irmãos, colocamos algo no nosso coração para se fazer, nós precisamos ter o entendimento de que sem o Senhor nós não podemos. Sem a capacitação, irmãos, do Senhor, sem o poder, sem a autoridade do Senhor Jesus, nós não conseguiríamos. O irmão mesmo falou aqui agora, todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortar. O contexto lá, irmãos, do que Paulo está falando. Ele estava num momento de angústia, de tristeza, porque ele estava preso, passando por dificuldades, mas ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava preso porque estava pregando o Evangelho. Ele foi um alvo muito forte de perseguição, mas ele tinha um entendimento, o Senhor está comigo. Quando ele vai, irmãos, a Roma, onde ele morre, decapitado, ele sabia que ia morrer. Tanto que os seus amigos tentaram impedir. Mas na despedida eles choraram, abraçaram, tentaram aconselhar Paulo, vá, não vá, cara. Sabe que tu vai morrer. Mas ele diz, não, eu vou. O Espírito Santo diz que eu preciso ir pregar. E ele foi e morreu. Mas ele tinha uma certeza, irmãos. O Senhor estava com ele. Repare que, irmãos, aqui nesse texto de Mateus, Jesus não diz algo assim, vá e vê no que dá. Se der certo, beleza. Se você conseguir, beleza. Se você conseguir ganhar uma alma, beleza. Mas Jesus não disse isso, irmãos.
Ele nos deu autoridade. Ele disse que estaria conosco. Por quê, irmãos? Não é pelo nosso poder de convencimento. Não é pelas nossas aparências. Não é por comprar pessoas. Nós não temos essa capacidade, irmãos. Tudo que nós fazemos está baseado na graça e na misericórdia de Deus para alcançar as vidas. Afinal de contas, como Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém? Você está entendendo isso, irmãos? Gostaria que você abrisse comigo, irmãos, no livro de Juízes. Deixe marcado aí, Mateus. Livro de Juízes, no capítulo 6. Livro de Juízes, no capítulo 6. A gente vai ler o verso 14. Juízes, capítulo 6. Lá no Velho Testamento. Amém? Todo mundo achou, irmãos? Graças a Deus. Verso 14 nos diz assim, irmãos. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte o Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de toda a minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os medianitas, como se estivesse lutado contra um homem só. Irmãos, Deus ele não chama os capacitados, mas ele capacita quem ele chama. Ele capacita os escolhidos. No capítulo 7 aqui de Juízes, irmãos, a Bíblia diz que Gideão, junto com um exército de 300 homens, derrota um exército adversário muito numeroso. Por causa disso que o Senhor está dizendo a Gideão: eu estou com você. Eu vou garantir a vitória. Sou eu quem te envio. Quando você lê o capítulo 7, você percebe, irmãos, que Deus está tentando mostrar para Gideão por quê. Porque ele faz aqui uma indagação: Senhor, eu sou o mais fraco. A minha família é a menos importante. Como que eu posso libertar Israel sendo tão pequeno, sendo tão inútil, sendo tão desimportante? O Senhor diz, então, eu certamente estarei com você. No capítulo 7, quando ele está para se levantar contra os midianitas. A Bíblia diz que eles tinham um exército, irmãos, agora eu não lembro os números corretamente, mas se eu não me engano, de 32 mil homens, ou 22 mil homens. O Senhor manda que Gideão escolha a dedo e separe homens até chegar aos 300. O que o Senhor queria mostrar para ele? Gideão, não é pela tua força. Não é pela capacidade do teu exército, não é pela a tua capacidade de armamento militar. Sou eu que darei a vitória. Mas tem algo muito importante que Gideão diz aqui, irmãos. No verso 14, leia comigo de volta. Eu estou tentando ser bem sucinto e bem direto, irmãos. Olha o que ele diz no verso 14. Então o Senhor se voltou para Gideão e disse: vá com a força que você tem e liberte os midianitas. Sou eu quem o envia. Olha o que Gideão responde. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Israel, de Manassés. Eu sou o menos importante da minha casa, da minha família. Qual que é a força de Gideão aqui, irmãos? Qual é a força de Gideão? Ele mesmo diz: eu sou o menos importante da família menos importante do povo de Israel. É esses que Deus usa, irmãos. Não é os que têm aparência. Não é os que falam bonito ou de forma eloquente. Deus usa os que reconhecem as suas dificuldades. O poder do Senhor aperfeiçoa-se em nossas fraquezas.
O Senhor usa aqueles que reconhecem: Senhor, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, talvez eu estou até te dando uma desculpa, mas estou disposto, de alguma forma. Aconteceu algo parecido, irmãos, com quem? Com Moisés. O Senhor chama ele da sarça ardente e diz: eu quero que você vá até Faraó, porque eu quero libertar o povo de Israel do Egito. E Moisés dá 1000 desculpas, irmão. Eu sou fanho, eu sou gago, não sei falar bem. Como que eu vou chegar diante de uma autoridade como Faraó, um dos principais reis da terra na época? Sabe o que Deus responde para ele? Eu não estou nem aí, Moisés. O eu sou te enviou. Você não precisa ser nada. Você não precisa ter aparência. Você não precisa ter a eloquência que você acha que precisa. Você talvez não precise ser um grande líder que você acha que precisa ser para começar. Apenas vá, porque o eu sou te enviou. Você sabe que Moisés foi um grande líder, irmãos. Amém? Moisés foi um grande líder para o povo de Israel. Uma grande figura. Mas ele foi aperfeiçoado com o tempo. Tudo começou indo. Mesmo sendo fraco. Mesmo sendo fanho. Ainda Deus diz para ele: leve... esqueci o nome do irmão de Moisés, irmãos. Arão. Leve Arão com você. Arão fala bem. Mas vá. E eles foram. Sabe o que é interessante ainda, irmãos? Quando Deus chama Moisés para ir até Faraó, ele diz: eu vou dificultar as coisas. Eu vou endurecer o coração de Faraó, mas vá. Porque eu quero mostrar o meu poder para eles. Apenas vá. O eu sou te enviou. É o que Jesus diz em Mateus 28, irmãos. Eu estarei com vocês. Quando vocês forem, eu vou junto. Quando vocês falarem, eu falarei. Ou como diz o profeta Zacarias, irmãos, sendo usado pelo Senhor para falar com Zorobabel, ele diz: não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? É pelo Espírito de Deus, irmãos, é Ele que convence do pecado, é Ele que dá crescimento à semente que foi lançada, é Ele que aperfeiçoa a obra e por aí vai. Amém? Sabe, irmãos, muitas vezes nós erramos quando inventamos desculpas nesse sentido, da dificuldade, de não saber o que fazer, de não ter capacidade, de não ter uma boa presença, uma boa eloquência. Mas o que nós precisamos entender é uma coisa, irmãos: nós somos chamados para um time vitorioso. E Deus não nos chama, irmãos, para dentro da sua casa, para dentro da sua família e diz assim: agora te vira aí. Não, Ele nos capacita, Ele está conosco, Ele nos enche de poder, Ele nos enche de autoridade da parte do Senhor Jesus, para que nós possamos cumprir com a boa obra. Pregar o Evangelho, irmãos, é um privilégio. Nós não deveríamos encarar como apenas uma ordem. Pregar é um privilégio. Amém? Isso que eu nem citei aqui exemplos, irmãos, como de Jonas. Deus envia Jonas para Nínive, também com o intuito de levar uma mensagem de juízo. O que Jonas faz? Jonas, ao invés de entrar no barco em direção a Nínive, ele entra em outro barco em direção a outro lugar. E é interessante a história de Jonas, porque tu lê o texto corrido no capítulo 1, irmãos, tu percebe uma coisa. Quando Jonas desobedece a Deus, a vida dele entra em decadência. Ele vai parar num barco, o barco começa a ser açoitado pela tempestade, eles jogam ele no mar, ele cai no mar, ele vai parar dentro da barriga de um peixe. É só porque desobedeceu. Mas lá na barriga do peixe, irmãos, ele faz uma oração, ele pede perdão ao Senhor. Então ele é jogado para fora do estômago do peixe. E ele vai e cumpre a obra de Deus. Tem vários exemplos nesse sentido, irmãos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, Atos capítulo 9. A Bíblia diz, irmãos, que Saulo de Tarso, ainda chamado de Saulo, Saulo e Paulo é a mesma coisa, né? Saulo de Tarso, ele tinha cartas, irmãos, da religião da época, para ir até Damasco, para matar os crentes, para perseguir os crentes, para prendê-los, irmãos.
Enquanto ele está indo bem bonito com seus acompanhantes, a Bíblia diz que ele tem um encontro no caminho. Quem o encontrou, irmãos? O Senhor Jesus. Quando ele viu o Senhor, ele viu a glória do Senhor, ele caiu por terra. Ele ficou cego por 3 dias. Depois daquele momento, daquele impacto, irmãos, a Bíblia diz que ele vai até a cidade. Ele se hospeda na casa de um homem. Mas antes disso, irmãos, olha só como é. Antes disso, Deus já tinha ido falar com Ananias, um servo de Deus, e diz: Ananias, eu quero que tu vá até a rua tal, na casa de fulano de tal, porque lá tem um homem chamado Paulo. Eu quero que você ore por ele. Sabe qual foi a reação de Ananias, irmãos? Ele diz para o Senhor: Senhor, como que eu vou atrás deste homem e orar por ele? Eu sei que ele está perseguindo os teus filhos, ele está perseguindo aqueles que estão crendo no Evangelho. Ele veio para cá para matá-los, para prendê-los. Como é que você quer que eu vá lá orar por ele? E Deus diz algo muito importante para Ananias: vá, este para mim é um servo de grande valor. Sabe o que nós aprendemos com isso, irmãos? Antes de Paulo ter esse entendimento de que ele precisava ir até a casa daquele homem e esperar, Deus já vai a Ananias, antes disso. E fala com Ananias. E diz: eu quero que você vá. Já estava tudo garantido, irmãos. O Senhor Jesus já estava fazendo toda a obra. Já estava movimentando todas as coisas para ganhar um homem. Quantas coisas Deus fez e movimentou nas regiões espirituais para que você estivesse aqui hoje, irmãos. Você precisa ser grato por isso. Grato pela mensagem, grato pela palavra. E sabe de uma coisa? Deus diz a Paulo: eu vou te usar como um servo de grande valor para que você pregue o Evangelho e ganhe muitas pessoas. Mas, Paulo, você vai entender uma coisa: você vai sofrer por causa disso. Pense, irmãos, este homem que tem um impacto e se converte naquele impacto, irmãos, ele já está recebendo uma incumbência, uma missão, e com essa missão ele já está recebendo também uma profecia. Vai ser com dor, vai ser com sofrimento, mas valerá a pena. Valerá a pena. Paulo entendeu isso como ninguém, irmãos. Ele diz: eu tenho um espinho na carne, que enquanto eu estou por aí pregando o Evangelho, isso me persegue. Não sabemos se era uma doença, se era uma pessoa. Ele diz: eu até orei ao Senhor para que Ele tirasse de mim este peso, este fardo, este espinho na carne. E o Senhor me respondeu: a minha graça te basta, Paulo. Paulo chega a dizer, irmãos, quando estava preso, ele diz: seria para mim infinitamente melhor morrer e ir para com o Senhor. Mas eu ainda tenho tempo para que eu pregue a mensagem e ganhe mais pessoas. Pense nessa escolha, irmãos. Imagina se você tivesse essa capacidade de escolher. Ir para com o Senhor, para a glória, usufruir da vida eterna, de uma vez por todas. Ou ficar para pregar, dentro da cadeia, irmãos, falando isso. Pregar o Evangelho é um privilégio. Último exemplo, e aqui eu encerro, irmãos. Eu estou conversando com vocês. Atos capítulo 10. A vida de Cornélio. Não fazia parte do povo de Israel, não fazia parte do povo da aliança. Mas a Bíblia diz que ele era temente a Deus e fazia suas orações. E um dia ele estava orando ao Senhor e Deus falou com ele, irmãos, que ele ia receber um homem na sua casa. Estou encurtando a história. Depois Deus vai e fala com Pedro em sonhos. E ele tem uma visão aberta. A Bíblia diz que ele enxerga um lençol, e nesse lençol tinha alimentos impuros para os judeus. E Deus diz para ele: Pedro, come. E Pedro, naquela visão, ele diz: Senhor, eu não posso, porque esses alimentos são impuros para a minha religião. Eu não posso comer esses alimentos. E Deus diz assim, ó: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Quando ele acorda deste transe, desta visão, a Bíblia diz que batem na porta da casa dele.
Aqueles que tinham sido enviados por Cornélio para chamá-lo e até a sua casa orar. E Deus diz, vá com eles. A Bíblia diz que Pedro vai, irmãos. E ele entra naquela casa, ele ora, e a salvação chega no lugar. Na sua ignorância ali, irmãos, ele estava tentando impedir a obra do Senhor na vida de Cornélio. Ele não entendeu a visão. Ele achou que aquilo lá era impureza, mas o Senhor estava separando pessoas para salvar. Além do povo de Israel, além do povo da aliança, como a Bíblia chama os gentios. Somos eu e você, irmãos. Amém? Como eu disse, irmãos, a minha intenção era ser bem prático, assim, bem sucinto, não me demorar muito, mas eu quero que você seja encorajado por isso, irmãos, a pregar. Nós estamos iniciando mais um ano, irmãos. Talvez você tenha tantas programações, talvez você tenha tantas coisas na sua agenda para o próximo ano, tantos projetos, tantos sonhos. Muitas vezes o Senhor Deus está lá de cima, irmãos, nos olhando e pensando, poxa, não tem um espacinho aí para cumprir com o chamado pelo qual designei vocês? Será que vocês não podem mudar um pouco as prioridades? Eu sei lá onde está a sua mente agora, irmãos. Talvez você esteja aqui de corpo presente pensando em qualquer outra coisa. Mas eu te digo algo, irmãos. Nós temos uma incumbência, uma responsabilidade, nós seremos cobrados por isso. Mas não leve por esse lado, irmãos. Leve como um privilégio pregar a mensagem em um ato de gratidão, de amor. Pelo que o Senhor Jesus fez por nós. Eu disse o título da mensagem hoje, mas e se for difícil, sabe de uma coisa, meu irmão? O Senhor Jesus encarou coisas difíceis por mim e por você. Amém? Ele encarou coisas difíceis. Esta era a prioridade na agenda dele. Este era o projeto, este era o sonho. Ele encarou coisas difíceis em nosso lugar para que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui. Então, irmãos, talvez hoje seja um dia de a gente fazer o nosso check-up aqui, né, o nosso diagnóstico das prioridades da nossa vida. Para entendermos nesta noite, irmãos, porque não deixe para amanhã. Será que nós estamos cumprindo com esta incumbência? Será que arde no nosso coração o desejo de salvar como é da vontade de Deus? Será que não parou em nós a salvação que nos salvou? Lembre-se de Pedro. Ele tratou como impuro pessoas que Deus queria purificar. Muitas vezes a nossa mente está engessada em tantas coisas, irmãos. Nós estamos tão preocupados, tão ansiosos, isso nos corrói, irmãos. As coisas deste mundo nos corroem. Elas ocupam muito espaço na nossa vida. Elas trazem muito peso, muitas vezes. E ordenanças claras do Senhor Jesus, como pregar o Evangelho, ficam para trás. Nós precisamos fazer essa avaliação, irmãos. Porque nós cultuamos a Deus com obediência. Nós amamos a Deus com obediência. Não apenas com vir no culto. É muito sério isso. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. O irmão Daniel vai fazer uma oração por nós. Eu gostaria que você viesse até aqui à frente, irmãos. Com seriedade no coração.